Olá, amigos do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, de outras redes aí, as pessoas que me conhecem, as que eventualmente não conhecem, que eu não conheço, que venham assistir esse vídeo. Meu nome é Herbert Farias. Eu estou gravando esse vídeo por uma questão de alcance. Eu estava cansado, me cansei de escrever textos sobre análises políticas que eu acho necessárias para nosso cenário atual aí, sobretudo nesse segundo turno de uma eleição que é um tanto polêmica, né? Digamos assim, para não dizer o mínimo. O tema desse vídeo, que eu espero que tenha um alcance maior do que os meus textos, é a democracia. A pauta é a democracia, Bolsonaro e Lula e a relação deles com a democracia. A gente está no cenário político de muita divisão, um cenário político infelizmente pautado por muito ódio, né? E a democracia, ela presume o convívio entre contrários. A gente não precisa concordar com o pensamento do seu amigo, do seu conhecido, ou de alguém que você sequer conhece, mas que tem o mesmo direito de votar que você. Não se trata de inimigos, né? Se tratam de adversários, se tratam de opositores, se tratam de posições, de divisões de mundo e de convencimento, né? Que estão aí. Política requer uma retórica, requer um convencimento, né, das mentes das pessoas e, enfim, a gente tem que estar atento. É preciso estar atento e forte. Então, eu gostaria de gravar e dedicar esses vídeos, sobretudo às pessoas que estão indecisas, às pessoas que não se sentem representadas por nenhum dos dois candidatos que chegaram, né, a esse segundo turno, aqueles que estão indecisos, aqueles que estão pensando em anular o voto, aqueles que querem se abster, votar branco, etc., lavar as mãos. Não faça isso, né? É todo direito fazer, mas a gente tem que entender um pouquinho mais o contexto atual. E nesse sentido eu vou fazer uma digressão, vou voltar um pouco no tempo, para a gente entender um pouco sobre a democracia e sobre os valores democráticos construídos a duras penas, né? Não só no Brasil, mas no mundo ocidental como um todo e até em outras partes. O que é que está acontecendo agora? Não vem de agora, vem de algum tempo. Há uma crise institucional que foi agravada pelo atual governo. E aí é importante saber que a gente vê o tempo todo na mídia que Bolsonaro, uma figura controversa, né? Bolsonaro tem instigado as pessoas contra os demais poderes da República. O executivo que ele faz parte critica o judiciário, critica o legislativo a todo tempo. Ele diz que o judiciário e o legislativo atrapalham ele de governar, né? São inimigos dele. Todas as medidas que ele toma, segundo ele, esbarram no judiciário, o STF vai lá e corta. Não deixa ele passar nada, não deixa ele governar, o que é uma coisa, um discurso muito simplório para entrar no coração das pessoas. Por quê? Porque os poderes da República, eles têm que agir de maneira motivada, né? Como assim? Eles não podem simplesmente barrar uma medida do executivo por pura arbitrariedade, né? Eles não podem barrar
uma medida provisória, um decreto de Bolsonaro, porque não gostam de Bolsonaro. Isso não pode acontecer, não existe. Se o Supremo ou se o Congresso barram, é porque há uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade no decreto ou na medida, né, adotada por ele. Não é pura e simplesmente porque querem sacanear com ele. Embora ele tente passar essa mensagem, e passa com muito sucesso para as pessoas. O que ocorre? Ocorre que Bolsonaro foi eleito em 2018, fez um juramento perante a Constituição que iria seguir à risca a Constituição. Ele usou as palavras: eu serei escravo da Constituição, vou seguir as 4 linhas da Constituição. Eu suponho que as 4 linhas sejam as fronteiras ali do papelzinho, né? Ele falou que queria seguir a Constituição, mas ele fez tudo para rasgar a Constituição nesses 3 anos e 10 meses de governo. E há coisas as quais ele se queixa muito, que foram barradas porque a Constituição ela não está em consonância, ela não está alinhada com o ideal que Bolsonaro tem de governança, né, política. Né? Bolsonaro se elegeu com as pautas bastante conservadora, de extremismo, e a Constituição ela está mais para o centro político do que para qualquer extremismo, seja de esquerda ou seja de direita. Né? Há coisas, entretanto, que Bolsonaro não pode mudar. Ele tentou fazer emendas, foram barradas. Então ele tentou fazer decretos, foram barrados, medidas foram barradas. E tentou fazer emendas à Constituição. As emendas à Constituição, algumas ele conseguiu, outras não. Mas o que é que acontece? Tem coisas na Constituição que ele gostaria de derrubar, que não podem ser simplesmente derrubadas, não podem nem por emenda constitucional mudar a Constituição. Existem coisas lá que o governante ele não pode fazer, ele não está autorizado a fazer, nem mesmo pelo voto que ele teve, e foi uma votação expressiva em 2018. Ele não pode fazer, tem que seguir as regras, né? E graças a Deus, ou graças a, enfim, a sábios, a duras penas aprendidas na história, há certas coisas que ele não pode mudar, né? Não dentro das regras. Eu vou precisar fazer uma volta breve aqui para comentar sobre a origem de algumas premissas que estão na Constituição e que são fundamentais para a democracia, que remontam ao período do iluminismo, nas figuras de pensadores notórios que a gente conhece desde a escola, né? Como Montesquieu. Né? Montesquieu vai ser o recorte que eu vou fazer, e depois dele Alexis de Tocqueville, né? Quando fez uma análise sobre a democracia na América. Eu vou fazer um recorte sobre esses dois. Bolsonaro queria reunir os 3 poderes em torno de si, e isso vai ficar muito claro no final desse vídeo, até o final desse vídeo. Montesquieu, quando escreve lá o seu clássico O Espírito das Leis, ele identifica para a democracia que é necessário haver uma probidade, haver um respeito às leis, porque na democracia, diferente do despotismo, né? diferente do absolutismo, da monarquia absoluta, que Montesquieu desprezava, o governante, o monarca, assim como na ditadura, né?
O governante, ele não respeita as leis porque ele está acima das leis. Na democracia todos têm que estar abaixo da lei e dela deve sentir o peso caso desvie do caminho traçado pelas leis. A liberdade política para Montesquieu consistia nisso: você siga as leis, você ande retamente de acordo com as leis e a liberdade política lhe será garantida. Se você rompe com a lei, você está infringindo a liberdade de terceiros, né? Não é só a sua. Você está abrindo espaço para que outros também façam dessa maneira. Entretanto, havia uma coisa que Montesquieu percebeu e teorizou, que é muito importante, que é a questão da elaboração. Primeiro, a lei é elaborada, a lei é julgada, conforme o caso, né? Ela é usada para julgamento, e a lei é executada, né? Há 3 esferas de poder aí, que são o legislativo, o judiciário e o executivo. A mesma pessoa que elabora uma lei, ela não pode julgar conforme a lei que ela mesma elaborou, assim como ela também não pode executar. Os 3 poderes, eles não podem estar reunidos em uma só pessoa, porque isso aí outorgaria poder demais para alguém, e esse alguém estaria, por conta da natureza das leis, estaria acima das leis, como o rei déspota, como um governador, como um governante numa ditadura, né? Então, foi proposta a separação dos poderes. Eles deveriam ser harmônicos e haveria um sistema de freios e contrapesos entre eles, que se fiscalizariam mutuamente, né? E assim estaria assegurada a liberdade política das pessoas, né? Dos cidadãos e tal. Essa foi a premissa que Montesquieu legou, é por isso que ele é mais lembrado. A nossa Constituição segue essa separação dos poderes. A nossa Constituição segue a separação dos poderes e ela deve isso a Montesquieu e a a experiência inglesa também, né? Mas assim, 50 anos depois de Montesquieu, 100 anos depois de Montesquieu, 50 anos depois de poucas décadas depois de Montesquieu, ocorreu a ruptura com o antigo regime, né? Aconteceram tanto as revoluções nos Estados Unidos quanto na França, quando Luís XVI caiu, foi derrubado, guilhotinado, perdeu a cabeça. Ele e boa parte da nobreza francesa, parte do clero também, mantinham privilégios, né? Contra os pobres e etc. Nos Estados Unidos aconteceu o fenômeno da democracia, e esse fenômeno ele chamou a atenção de outro carinha importante aí para a ciência política, que foi o Tocqueville. Tocqueville foi lá para os Estados Unidos, saiu da França, foi para lá estudar sistema prisional lá e acabou estudando a democracia por lá. E ele escreveu um clássico importantíssimo aí para o liberalismo político, que foi a grande obra Democracia na América. Nessa obra, ele percebeu algo novo, curioso, algo que ele foi um grande entusiasta do regime democrático que ele vivenciou e estudou nos Estados Unidos da América. E o que é que acontece? Apesar de tantas coisas novas e importantes que a democracia nos Estados Unidos permitiu a Montesquieu comparar com a França, etc., lá com a Europa, de modo geral,
O regime democrático nos Estados Unidos tinha um vício que era uma novidade do mundo. Esse vício foi uma novidade, e foi uma novidade preocupante para Tocqueville, que consistia no seguinte: ao longo da história, sempre, ou quase sempre, eu não me lembro de registros que não tenham sido, mas sempre uma minoria no poder tiranizou a maioria, que era o povo. Ou era o rei, ou era a aristocracia da nobreza junto com o clero, mas era sempre uma pequena fração da sociedade, né, da elite, que governava e acabava tiranizando a maioria da população, que era o povo, né? O que é que acontece? Com a democracia na América, Tocqueville identificou, antes dele Madison, né, entre os federalistas, eles identificaram que na democracia corre um vício que era uma novidade. Esse vício é a tirania, a possibilidade de tirania da maioria contra a minoria. Essa era coisa nova. Como assim? A maioria no poder, ela poderia eventualmente elaborar leis, fazer políticas que perseguissem as minorias que foram derrotadas nas eleições, por exemplo, né? E esse era um vício que Tocqueville identificou no horizonte histórico de Montesquieu. Não era possível, né, identificar uma coisa como essa, mas Tocqueville identificou Madison, e eles, enfim, tentaram elaborar mecanismos de combater esse vício. Sem muito sucesso, o que viria a resolver, ou pelo menos barrar, esse vício que a democracia tem, só foi elaborado com propriedade mais de 100 anos depois da morte de Tocqueville, né? E a experiência foi terrível, porque o pior exemplo que poderia ter acontecido para a preocupação levantada por Tocqueville aconteceu justamente no contexto do nazifascismo na Alemanha e na Itália, do período da Segunda Guerra, do entreguerras, né, a Segunda Guerra Mundial. E foi o seguinte: Hitler, por exemplo, Hitler foi eleito democraticamente. E Hitler, ele governou segundo as leis, conforme era permitido. Hannah Arendt tem um livro chamado A Banalidade do Mal, que é clássico, porque não havia qualquer mecanismo que barrasse arbitrariedades do nazismo alemão contra os judeus, contra negros, contra latinos. Eles eram a raça ariana, que era a suprema, né, segundo a eugenia que eles adotaram. E essas pessoas foram perseguidas, foram expropriadas e foram mortas, né? E era uma minoria no povo alemão. A maioria permitiu, conforme as leis, que isso acontecesse. E quando houve um julgamento de um servidor público, acho que um general de alta patente, Hannah Arendt foi acompanhar, e tudo que era questionado ao nazista que estava sendo julgado, ele respondia: eu só estava seguindo ordens, né? Agia de acordo com o regime burocrático, que ele só seguia ordens, e não importava se ele estava levando as pessoas para serem mortas no centro de concentração. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrota alemã, foi fundada a Organização das Nações Unidas, e com ela também foi elaborada
a Declaração Universal dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão. E essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, elas colocam um princípio importante que corrigiria o vício que Tocqueville tentou alertar 100 anos antes, no século XIX, e que não era concebido por Montesquieu, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, ele deve nortear as leis. Se Montesquieu dizia que para a liberdade era necessário você viver com retidão e seguindo as leis, Tocqueville, 100 anos depois, identificou que as leis poderiam ser injustas, né? Que a maioria poderia ser injusta com a minoria e as leis poderiam ser injustas. A experiência nazifascista mostrou que Tocqueville estava certo, então não bastava apenas seguir as leis. Deveria haver um princípio norteador para as leis. E o princípio da dignidade da pessoa humana é esse princípio norteador para todos os outros princípios e para as leis. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem que vir antes do princípio da liberdade e tem que vir antes do princípio da igualdade e demais princípios. É o que norteia tudo. A Constituição de 1988, ela segue a Carta da Declaração dos Direitos Humanos e tem como princípio norteador o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Bolsonaro tentou rasgar a Constituição várias vezes de maneira, muito terrível, e o princípio da dignidade da pessoa humana foi um dos princípios adotados, além do princípio da legalidade, além da liberdade, da igualdade, entre outros, foram usados para derrubar determinados decretos e algumas emendas, né? Porém, como eu disse antes, algumas coisas elas não podem ser mudadas. No sistema constitucional, no sistema democrático brasileiro, a Constituição prevê que as cláusulas pétreas elas vão resguardar princípios, vão resguardar direitos que não podem ser alterados, que não podem ser mudados, né? A separação dos poderes, por exemplo, ela é uma dessas cláusulas pétreas, né? A Constituição, a unidade federativa, né? E o artigo 5º, que reúne os direitos fundamentais, eles também não podem. O STF colocou os direitos sociais como cláusulas pétreas também, né? Esses direitos eles não podem ser alterados por decreto, por medida provisória, por lei, e também não podem ser alterados nem por emendas constitucionais. Entretanto, cabe um risco aqui, eu vou dizer por quê, eu vou dar alguns exemplos. A gente conhece a laicidade, né? Como foi definida que o Estado brasileiro é laico, isto é, ele não deve privilegiar ou impor uma religião para a população em detrimento de todas as outras que existem. Nesse sentido, a laicidade, né? Entretanto, durante o governo de Bolsonaro, a gente viu uma ascensão de alguns segmentos evangélicos, sobretudo neopentecostais, e que utilizam noções da teologia, da prosperidade, da libertação e etc. Eu não sou especialista nisso, mas assim, aconteceram
algumas bizarrices que devem ser vistas com muita preocupação, por exemplo, a perseguição de templos, de templos tanto católicos quanto de religião de matriz africana, né? Terreiros e pessoas adeptas do candomblé e do umbanda sendo expulsos de determinadas comunidades nas periferias das cidades. E isso foram práticas feitas por evangélicos incitados por todo esse clima, né, de polarização e de perseguição e de ódio e de intolerância. Então, assim, é muito preocupante porque a liberdade de culto, ela compõe compõe um dos incisos do artigo 5º, que são os direitos fundamentais. Há uma série de outros que estão sendo violados pelo governo na incitação que ele faz sistematicamente ao ódio. Mas eu quero falar com relação, porque esse vídeo está ficando muito longo, talvez eu esteja cansando vocês, mas o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo, o Congresso, que compõem os demais poderes, que em tese deveriam ser separados dentro de um sistema de freios e contrapesos, né? Eles se fiscalizando uns aos outros e tentando promover uma harmonia em seus exercícios, né? O presidente Bolsonaro conseguiu eleger 2/3 do Congresso aí, sobretudo o Senado, ele tá todo bolsonarista. Entretanto, o Bolsonaro está querendo fazer algo que é complicado. Ele acusa a Venezuela, acusa Cuba e outros países que ele chama de comunistas, de serem amigos do PT, que Lula é favorável a esses governos, etc. Enfim. Só que Lula sempre primou pela soberania nacional e Bolsonaro está acusando os outros daquilo que ele mesmo quer fazer. Ele deu entrevistas recentes e outras nem tanto, dizendo que pretende alterar a composição do Supremo Tribunal Federal, aumentando o número de cadeiras para os ministros. O próximo presidente da República ele vai ter o direito de indicar, direito e dever de indicar duas novas cadeiras, 2 novos ministros para o Supremo Tribunal, por conta da aposentadoria compulsória de 2 membros, né? E 2 cadeiras vão ficar vagas e o próximo presidente vai indicar. Bolsonaro quer aumentar o número dessas cadeiras para ter a maioria absoluta no Supremo Tribunal Federal. Essa foi uma prática que Hugo Chávez fez na Venezuela, Nicolás Maduro, e ele está querendo fazer aqui no Brasil. Ele já tem 2/3 do Congresso e se ele fizer isso, ele vai ter também a maioria absoluta no Judiciário, e com a maioria sob o comando dele no Congresso e no Judiciário, ele vai conseguir fazer aquilo que o Montesquieu, 250 anos atrás, nos alertava como risco à liberdade política. Porque a mesma pessoa vai estar reunindo em suas mãos o controle dos 3 poderes da República. E esse é um risco que a gente não pode correr, né? Eu não tenho lembrança de que Lula tenha feito nada parecido. Ele não fez, ele não alterou. Ele não alterou a quantidade de cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, os ministros, o critério para nomeação de ministros
nos governos do PT foram muito mais isentos, né, do que os que Bolsonaro tem usado aí. E eu vou dar exemplos, né? Joaquim Barbosa foi nomeado por Lula e ele prendeu toda a cúpula do PT no Mensalão, né? O Palocci, né? o Genuíno, o Zé Disseu. O julgamento foi pelo plenário, mas a votação mais incisiva por condenação foi do Joaquim Barbosa, que encarcerou essa galera toda aí, né? Então, assim, dizer simplesmente que é um aparelhamento ideológico do Supremo Tribunal é uma acusação falsa. Há vícios, porque eu falei muito de teoria aqui, e na prática o judiciário ele precisa fazer contingências por conta também de imoralidades que ocorrem nos outros poderes, né? É muito triste, por exemplo, quando o Bolsonaro tem filhos envolvidos em investigações, o judiciário ter que, sabe, é complicado. O judiciário se testa de ferro para esse tipo de coisa, o legislativo também. Então, assim, a prática é sempre mais complexa, só que a gente deve perseguir isso porque não existe uma experiência dentro da história, né, da política que tenha o mesmo êxito civilizatório que a democracia tem, né? A gente pode discutir sobre a democracia liberal, sobre a democracia social-democrata, né? Uma democracia social, que são distinções aí pontuais importantes, e também o regime socialista, né? Que não é democrático, né? Há benesses sociais que não se, que enfim, há custos, né, para essas benesses sociais. Então, assim, a democracia burguesa, ela tem sido predominantemente ao longo da história mais exitosa do que muitos outros, ou do que a maioria, do que todos os outros regimes que a gente conhece na humanidade. E a gente deve perseguir isso. E Bolsonaro claramente é um risco a isso, né? Então vamos pesar, você que está indeciso, você que está querendo anular o voto, você que tem muito remorso, você que não gosta do ex-presidente. Eu também não sou simpático a ele. Eu era simpático à candidatura de Ciro Gomes. Enfim, não há outras alternativas, são eles dois. E não se trata de uma questão de gosto pessoal, de afinidade. Se trata de você defender o regime democrático com todos os vícios que ele tem. O risco que a gente corre é de um autoritarismo feito por dentro das instituições, né? Aumentando a composição dos ministros do Supremo, tendo soberania, tendo a maioria mais que absoluta no Congresso, os três poderes reunidos na mão de uma pessoa que tem discursos de ódio contra minorias, e os vícios contra as minorias, eu já disse no vídeo, né? Por isso que os negros, as mulheres, os homossexuais, os deficientes físicos, os índios, os quilombolas, os ribeirinhos e etc, 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 as minorias representativas nas esferas do poder devem estar preocupadas e devem se posicionar contra esse governo e em favor de uma substituição, né? Em favor da derrota de Bolsonaro no segundo turno das eleições. Era isso, o vídeo ficou longo, não sei se vocês vão ter chegado aqui no final, mas eu precisava
fazer esse vídeo e obrigado pela atenção. Até a próxima.